Bem-vindo a mais um excelente episódio do Exotic Play Place. Iniciamos o primeiro tópico. As retomadas de carros estão aumentando. E o que está acontecendo? E se o fabricante do carro que você está dirigindo falir? O que você faz em seguida? A terceira história é que com esses preços elevados, nos questionamos por que as montadoras não produzem carros acessíveis. A quarta história, Stellantis, e a prova de que eles finalmente entraram em colapso. Jeep, Ram, Dodge e Chrysler Estão indo por água abaixo. E a quinta história é ótima para encerrar. Vamos oferecer o maior motivo único para esses preços extraordinariamente altos de carros. Então, nessa nota, pegue seu saco de pipoca, sente-se, relaxe e aproveite o passeio. Vamos começar agora. Como prometido, notícias de última hora. As retomadas de carros estão em alta. Aqui temos outra retomada, não muito bem cuidada. Subaru pouco usado, a 8 levemente usado. Esta é uma retomada, assim como este Mitsubishi Evolancer. Este Jeep Grand Cherokee. Aqui é uma retomada, foi muito usado e mal cuidado. As retomadas de carros subiram 23%. O que está acontecendo na indústria? Pessoas com excelente crédito estão tendo seus veículos apreendidos. Estamos presenciando números recordes com 6 a 8% de todos os empréstimos de carro sendo recuperados. E isso é com pessoas com pontuações de crédito subprime. Mesmo compradores prime estão entrando em default em muitos empréstimos de carro. A crise do custo de vida é real. Pessoas vivendo sob pontes, andaimes e em veículos estacionados na beira da estrada. O recorde de retomadas de posse é um indicativo da crise do custo de vida. Por quê? Custos excessivamente altos e prazos de empréstimo muito longos. As pessoas estão fazendo empréstimos de carro por até 8 anos. O pagamento médio mensal de um veículo novo atingiu um recorde de dólares 730. Muitos impulsionados por taxas de juros em alta. E estamos começando a ver isso, pois os preços dos alimentos dispararam de 2 a 4 vezes em relação a poucos anos atrás. Presenciamos os preços dos imóveis subirem drasticamente, com os custos de moradia dobrando ou triplicando nas maiores cidades do Canadá. Vancouver, Toronto e todas as outras cidades da América do Norte, incluindo os Estados Unidos, continuaram a crescer e se desenvolver. A diferença entre os que têm e os que não têm está aumentando, assim como os custos de moradia e alimentação. Os carros, essenciais para as pessoas chegarem aos empregos que pagam por tudo isso, tiveram um aumento de 20 a 50%. E em alguns casos muito mais do que há apenas 5 anos. Por exemplo, aqui está um ótimo candidato. Vamos dar uma olhada neste Dodge Dually 4x4, modelo limitado, muito grande e dominante. Você tem essa pequena decoração, pode rebocar muito com este Dually de 1 tonelada. Rodas profundas, grandes flares, unidade de ótima aparência e espelhos grandes. É o 3500 HD, mas não vem com preço barato. Edição noturna, veículo 4x4, muitas opções como teto solar e tela maior. Um belo caminhão, mas o preço... 121 mil, são 121 mil. Isso é uma quantidade significativa de dinheiro. E aqui está outra beleza bem aqui. Estes são um dos veículos de maior custo que você encontrará em muitos dos produtos Jeep. E estamos olhando para um Rubicon aqui, e é um 4xe. O que significa que quando você vê os ganchos azuis ali, isso significa que é eletrificado, sim, é uma bela unidade, plug ali. Muitos decalques azuis por todo o lado, 4 portas, você tem o teto pintado, claro, até os flares pintados aqui. Veículo lindo, mais ganchos azuis e esta roda sobressalente na parte de trás. Definitivamente amo a aparência deste veículo por aqui. E, como você pode ver, muitas peças pintadas ótimas e é apenas uma bela unidade. Mas quanto custa esta unidade? Bem, que tal 85 mil? Temos 655 dólares lá, 85 mil dólares aqui e uma fileira inteira de veículos. Eu chamo isso de beco de cabeça para baixo, porque são exemplos de veículos que as pessoas compraram no auge de 2022, quando os preços estavam em recordes históricos e as taxas de juros começaram A disparar e vimos pessoas que estavam pagando muito acima do preço porque não queriam esperar. A maioria das coisas aqui foram recuperadas. Devido à suposta escassez de chips, materiais e veículos, as pessoas frequentemente pagavam valores muito acima do preço sugerido pelo fabricante. Independentemente do tipo de veículo, caminhões, carros ou SUVs, as pessoas pagavam muito mais do que o necessário.
E porque as pessoas frequentemente pagavam muito mais do que deveriam agora. Após pularmos 1 ou 2 anos, subitamente nos deparamos com um cenário onde veículos naturalmente depreciados voltam a despencar. Voltam para sua curva de depreciação natural. O problema é que todos compraram e pegaram empréstimos quando o dólar estava no pico. E agora eles estão em um lugar onde, se quiserem trocar, vender ou até mesmo olhar para a pura equidade desse veículo, muitas vezes têm 25 mil dólares para pagar em um veículo que vale apenas 17.200 dólares, por exemplo. É o que está acontecendo agora. As pessoas pagaram demais e estão com patrimônio negativo. Eles precisam continuar pagando ou perderão. Na minha opinião, o preço dessas picapes, seja Dodge, Ford, Ram, Toyota, Honda, Nissan ou até marcas de luxo como Range Rover, BMW, Audi, que têm ainda menos incentivos, está alto. Todos os carros, SUVs e caminhões estão com preços elevados atualmente. A crise do custo de vida se agrava, considerando que o segundo maior investimento da maioria das pessoas, em países como Canadá e Estados Unidos, é seu veículo de transporte, necessário para locomoção entre cidades. De cidade em cidade, pois não há tanto congestionamento. Estamos espalhados e geralmente precisamos de um veículo. Aqui está outro ótimo exemplo, um 3500 AD Cummins Turbo Diesel. Mas isso é basicamente um trabalhador comum, o mais básico. Dos caminhões básicos de 1 tonelada a diesel, sim, você tem 4x4 e recebe a caixa de tamanho padrão aqui. Você tem um bom cromo. Você percebe plástico, claro, muito básico. Alças básicas muito simplistas e muitas De peças simples neste veículo, mas este operário de 4x4 está indo por 89 mil dólares. 89 mil bem ali. $1.000. Mais exemplos de como esses veículos ficaram caros. Eu me lembro, provavelmente 10 anos atrás, você poderia conseguir uma caminhonete diesel bem equipada por cerca de 60 mil dólares. No momento, aparentemente ninguém fechará negócios em breve. Então isso apenas continua a prejudicar aquelas pessoas que não podem pagar. E sim, há um segmento do mercado de pessoas que estão indo bem, há pessoas que possuem grandes negócios, há pessoas que encontraram nichos e se capitalizaram durante este período difícil. O fato é que a grande maioria da economia e da classe média continua enfrentando dificuldades para fazer seus pagamentos para seu carro, sua van, seu veículo utilitário esportivo, sua caminhonete e, para insultar a lesão, o preço de muitos desses veículos continua subindo cada vez mais. É evidente que muitas pessoas não estão compreendendo a mensagem sobre como prevenir o roubo de veículos. Pagar à vista, pegar um empréstimo menor, comprar um carro mais barato ou consertar o que você já tem são ótimas dicas para evitar que seu carro seja recuperado, pois isso prejudica sua pontuação de crédito, fere seu orgulho e certamente gostamos de evitar o estresse. A segunda história, o que acontece se a empresa do carro que você está dirigindo vai à falência? Isso mesmo, eles vão à falência. Procuramos ao redor. A Fisker enfrentou problemas e não conseguiu se estabelecer. Esse é um exemplo de um fabricante de carros que faliu em pouco tempo. Eles não conseguiram juntar o dinheiro, preocupações com a confiabilidade e agora estão fora do negócio. E a Ford, altos e baixos, as lutas são reais. Os veículos Internal Combustion Engine e os fabricantes convencionais de velha escola estão lutando com as vendas atualmente, pois a transformação para os EVs está bem encaminhada. Isso coloca muitas marcas não competitivas em risco de sair do mercado. Isso está acontecendo diariamente, com fabricantes como Volkswagen à beira do colapso e Stellantis mal se mantendo por um fio. Então lembre-se de Pontiac, Saturno e diversos outros fabricantes que surgiram e desapareceram ao longo dos anos. Qualquer marca inflexível, não inovadora o suficiente ou sem senso financeiro para gerir seu negócio está em risco. É um mercado muito volátil. As margens para vendas de novos produtos são variáveis. Eles estão tentando se transformar em um mercado onde vendem menos veículos, mas com uma margem muito maior, mesmo vindo de um lugar de vendas em volume com pouco lucro em transações de veículos novos. Mas isso coloca todos em risco. Tudo o que é preciso é uma má decisão de marketing e vendas ruins por 4 trimestres consecutivos para fechar muitos desses negócios. Isso não apenas aconteceu, continua acontecendo e vai acontecer ainda mais. Então, o que acontece com o seu carro se de fato o fabricante do seu carro for um desses fabricantes que não consegue se manter à tona e realmente vai à falência? Uma vez que essas empresas entram com pedido de falência ou declaram falência, isso geralmente as protege de qualquer litígio adicional.
E então, se for uma empresa que não tinha muitos ativos, não tinha muitos recursos, é como tentar tirar sangue de uma pedra. Isso não existe. Os proprietários da Fisker tentavam obter atualizações de software e componentes, mas mesmo quando a situação aperta e você procura trocas de bateria, fornecimento ou suporte de serviço, boa sorte. E é aí que muitas pessoas são enganadas. Então, se você acontecer de ter um carro ou um veículo que vem de uma empresa de carros que faliu, infelizmente há poucos recursos disponíveis, e então para qualquer uma dessas empresas de carros que entram com pedido de falência ou vão à falência, como na minha opinião e na opinião de muitos, certamente existem algumas empresas de carros hoje que existem há muito tempo e que estão arriscando cruzar a linha da falência, e então qualquer fabricante de carros hoje corre um enorme risco de fechar as portas. Com a transição para a eletrificação, ninguém está livre desse risco. Pense até mesmo nos termos mais simples. Você acontece de perder o seu chaveiro do carro e acontece de ser um daqueles fabricantes de carros que vai à falência. Onde você acha que isso te deixa na mão? Porque mesmo com esses computadores ambulantes hoje em dia, que cada fabricante de carros é muito mais complicado do que nunca, há um enorme risco de que isso literalmente incapacite seu veículo. Se você perder a chave do carro na neve e não conseguir uma substituta, é provável que o veículo se torne um peso morto. É desafiador identificar se o veículo que você conduz é suportado por um fabricante que não tem suas finanças em ordem e é quase impossível prever o futuro. Mas o que você pode prever é: faça suas melhores compras. Olhe ao redor quando estiver comprando seu próximo carro, certifique-se de que eles têm uma reputação respeitável por durabilidade, eles estão por aí há muito tempo. As ações financeiras deles são promissoras. O fabricante tem uma excelente visão de futuro. Eles apoiam a inovação e parecem ter tudo sob controle. É quando você investe em uma marca que provavelmente terá tudo sob controle. E então, esperançosamente, você nunca terá seu carro construído por um fabricante que está falindo. A terceira história é algo que todos nós temos questionado. Por que os fabricantes de carros não fazem carros acessíveis? Os lucros são o que motiva muitos fabricantes a criar esses carros tão caros. O preço médio da transação está subindo de novo. Estamos próximos de US$ 48 mil e pouco. Logo chegaremos aos $50 mil. Apesar das melhorias recentes, isso se deve principalmente a fortes incentivos, descontos, taxas reduzidas e outras estratégias para atrair as pessoas. E enquanto aplicavam alguns desses descontos, estamos vendo preços que estão diminuindo, desacelerando. Havia a sensação de que os preços estavam caindo, mas na realidade eles nunca caíam. Porque simplesmente 5 anos atrás, você poderia encontrar um carro básico de entrada por $16 mil. Agora não dá nem para considerar algo abaixo de $30 mil? Para onde foram esses preços? Isso está muito abaixo da inflação. Quer dizer, se você olhar para o preço base fundamental de muitos desses fabricantes de veículos, por exemplo, o preço sugerido pelo fabricante, muito disso está aumentando. Não importa o que o usuário final vê. Mesmo que você encontre uma oferta especial online com um desconto de $2.500, isso não faz diferença. Tudo isso é fumaça e espelhos, porque por trás das cenas eles estão elevando o padrão. Embora pareça ótimo receber um desconto de $5 mil, a realidade é que estamos vendo um aumento das taxas que supera em muito o aumento do custo de vida. Taxas inflacionárias de 3 a 5% anualmente. Não estamos vendo isso com o setor automotivo, estamos vendo números muito mais altos. A Ford tinha seus custos mais baixos, você pensa em veículos mais baratos, como o Focus e alguns desses veículos de custo mais baixo, sabe? Até mesmo a Toyota e a Honda tinham seus veículos de preço pequeno também, mas o ponto é colocar esses no mercado em um veículo que pode render apenas $1.500 a $2 mil em uma transação, mas estamos colocando o mesmo equipamento, a mesma eletrônica, os chips. Para lançar esses veículos no mercado, eles logo perceberam que espera um pouco. Se colocarmos esse chip em outro veículo que é um modelo mais premium, então o que conseguimos é uma margem muito maior. Em vez de $1.500 ou $2 mil de lucro líquido, talvez possamos obter $8 mil, $10 mil, $15 mil desse veículo e produzir talvez alguns menos desses veículos, mas podemos racionar esses chips. Eles alegam que estão perdendo dezenas de milhares de dólares na criação de cada um de seus veículos elétricos. Ok, então como eles compensam isso? Bem, eles compensam com as vendas de seus veículos com motor de combustão interna.
E enquanto estamos fazendo essa transição para o mercado de EV, todos esses fabricantes continuam fazendo a mesma coisa, seja Ford, Stellantis, General Motors, todos estão perdendo dinheiro, supostamente criando muitos desses veículos elétricos. À medida que seus preços subiram nos últimos 5 anos em 60%, houve uma queda inversamente proporcional no número de vendas. Eles reduziram de cerca de 1 milhão para 600 mil Jeeps em poucos anos. Vendas incríveis! Absolutamente devastador. Está evidente que eles não precisam mais vender os números. Não procuram mais por volumes. Eles buscam margem de lucro nas vendas de cada veículo e não se preocupam em vender aquele carro por um preço específico. Enquanto houver compradores suficientes, eles continuarão vendendo esses veículos caros, altamente equipados com recursos, opções e repletos de tecnologia. Traduzindo, os carros muito caros não vão desaparecer tão cedo. A quarta história confirma o colapso definitivo da Stellantis. Stellantis enfrentou um percurso acidentado no terceiro trimestre, com a receita caindo 27%. Há carneiros, carneiros, carneiros e ainda mais carneiros até o fim da estrada. Este estacionamento está absolutamente cheio. Olha, até os Jeeps estão estacionando no fosso ao lado dos trilhos do trem porque há muito estoque. A Terra está demitindo 1.100 funcionários em sua fábrica de Jeep em Toledo por causa da redução nas vendas. Os pátios estão lotando de veículos Jeep, Ram e Chrysler de todas as linhas, e isso não é apenas 2025. Há pessoas de 24, 23 e até 22 anos aqui. Estamos vendo todo tipo de estoque se acumulando, não apenas o existente. 2025, pois sabemos que estão saindo frescos do caminhão, mas infelizmente há modelos de 2023 e 2024 no lote, incluindo o Ram clássico de 2024 com um MI 5,7. Está aqui há bastante tempo e claramente ninguém está olhando para comprar este caminhão. Bem, olhe lá, temos algo único surgindo por aqui, o que temos por aqui. Este é outro caminhão que você pensaria que alguém compraria por sua simplicidade, mas infelizmente ninguém está adquirindo porque é muito básico. Parece clássico. Rodas de aço em sua caixa longa, muito básica, sem deslizante traseiro e na verdade até mesmo por dentro, olhe lá dentro. A aeronave possui uma tela simples e pequena de 4 polegadas, assentos e pisos de plástico. Até mesmo janelas manuais neste veículo, claramente muito simples. A unidade é um ótimo pequeno caminhão de trabalho para a frota, mas mesmo este não está vendendo bem. Obviamente, ainda está no lote. A notícia tem sido trabalhada há algum tempo. Os Jeeps têm enfrentado dificuldades e tem sido um dos veículos mais mal vendidos. Eles têm sido fortemente incentivados com altos preços. Vimos os preços dos Jeeps subirem de 50% a 60%. Nos últimos 5 anos, significa que muitas pessoas finalmente acordaram e perceberam que esses veículos são muito caros. E muitas pessoas simplesmente não podem ou não querem pagar esse tipo de dinheiro por um Jeep moderno. Simplesmente não vale a pena na opinião de muitas pessoas. Níveis de acabamento de até 55 mil dólares canadenses. Não é de se admirar que não estejam vendendo. Cortam preços, fecham fábricas, demitem funcionários e até CEOs são expulsos. Tudo na tentativa de reduzir custos. Eles estão cortando o excesso, mas não sabem se ainda há o bastante para distribuir. Está praticamente tão enxuto quanto pode ficar antes de eles estarem olhando para o cano do que acabamos de falar, e isso é falência. A Stellantis está se precificando fora das faixas de sucesso por 3 motivos principais. Primeiro, estamos falando sobre eles se precificarem em um mercado de luxo, que não é a faixa deles. Não há quantidade de dinheiro ou quantidade de convencimento que você possa me dizer que um Jeep como este é realmente um veículo de luxo. Mas é isso que a Jeep está tentando promover, reposicionar veículos como este, o Wagoneer e os Grand Wagoneers, como veículos de luxo, mas claramente não são, e essa é outra grande razão pela qual eles estão fortemente incentivados aqui. Recentemente a Jeep ofereceu alguns grandes incentivos e descontos em alguns dos preços de muitos desses veículos, porque eles não estavam vendendo os Grand Wagoneers. Em certos níveis de acabamento, você pode até conseguir até 7 ou 8 mil dólares de desconto, mas isso ainda não é suficiente. Ou para a maioria dos clientes, outro problema é que muitos produtos parecem ser obsoletos e desconectados do que os clientes estão procurando. Problemas de confiabilidade e recalls constantes. Com o aumento contínuo do estoque, vemos muitos desses Rams sendo fortemente incentivados e alguns deles estão sendo vendidos, apesar de terem sido levemente incentivados anteriormente.
O fato é que ainda há muitos modelos antigos, 23 e 24 por aí, e agora os 25 estão apenas enchendo os lotes à medida que estão saindo dos caminhões. As fábricas tiveram que reduzir a produção, parando a fabricação de alguns de seus veículos-chave, os Wranglers e os Jeep Grand Cherokees, porque os revendedores não estavam empurrando-os para o mercado rápido o suficiente. Eles tiveram que parar a produção e o envio de veículos para cada revendedor individual devido à dificuldade de vendê-los. E também a terceira grande razão pela qual a Stellantis parece estar indo por um caminho de fracasso é que eles estão tentando avançar muito rapidamente para o mercado de VE, quando o mercado e os compradores claramente não estão pedindo esse tipo de produto. Olhe para o espaço norte-americano, que é um dos maiores e mais negligenciados mercados no arsenal da Stellantis, e isso mostra. E a quinta conversa, a maior razão para esses preços de carros extraordinariamente altos, você sabe, não é exclusivamente porque muitas vezes as pessoas culpam todos os outros. Bobblehead 1 diz que é por causa deles, Bobblehead 2 diz que é por causa deles e todos estão culpando todos os outros. Mas no final do dia, todos estão tentando pegar sua parte do quebra-cabeça aqui ou tentar sua parte do bolo. Quero dizer, durante o vídeo, sabemos que em 2020 todos dizem que durante esse tempo isso agitou todo o mercado e tudo mais. Isso por si só não é motivo para isso ter mudado. Sim, houve uma parada, houve uma grande interrupção, houve um enorme desafio na maneira como fazíamos nossos negócios, na maneira como fazíamos nosso trabalho. E isso meio que transformou como tudo funcionava para nós. Sabe, agora estamos comprando mais coisas online. Isso meio que desviou todo mundo da ideia de ir e fazer. Sabe, compras em lojas físicas, as lojas de tijolo e argamassa começaram a desaparecer e morrer. Claro que os governos estavam imprimindo dinheiro, então isso não ajudou com o custo inflacionário. Mas estamos vendo pessoas nas ruas muito mais do que nunca vimos antes. E muito disso é saúde mental, muito disso é finanças. E há uma variedade de razões para isso. Todo mundo aponta para os OEMs como sendo gananciosos. E havia 1 milhão de razões. E todo mundo apontou para alguém e disse que eles são o motivo. Essa é a razão, essa é a razão. Sabe de uma coisa, é maior que isso e infelizmente às vezes temos que olhar diretamente para nós mesmos e entender por que as coisas são do jeito que são. Para os trabalhadores, este mercado requer uma correção. Um Toyota 4Runner não deveria começar em $41 mil e ir até $55 mil. Esse é um veículo utilitário esportivo para uma pessoa comum. Eu concordaria com isso. Quer dizer, isso é típico da classe média, variedade comum. Como eu disse, já falei sobre isso, Joe Lancheira. É o tipo de veículo que gostaríamos de comprar, mas agora muitos não conseguem. Está fora do nosso alcance. $55 mil não é um preço normal de carro para o cidadão comum. De acordo com os calculadores de acessibilidade online, eu poderia comprar um carro de $41 mil com um empréstimo de 4 anos, certo ali, e se eu estiver disposto a ir com um pagamento de $1.000 por mês, isso parece uma quantia insana de dinheiro para gastar em um carro. Concordo plenamente, é uma loucura total. Observamos muitas pessoas sendo retomadas por assumirem mais do que conseguem lidar. Tenho um salário muito alto, facilmente entre os 5% mais altos do meu estado de custo de vida elevado. Então, se você ganha mais de $200 mil e é financeiramente letrado na maioria das outras maneiras, aparentemente você pode comprar confortavelmente um modelo básico de Toyota 4Runner. Algo está errado no mercado e as pessoas precisam parar de desperdiçar suas contribuições do 4.001K em carros de médio porte superestimados e de má qualidade. 100%. E nem vou começar a falar sobre a nova moda de SUVs e caminhões de $100 mil. A menos que você seja um trabalhador contratado e possa descontar a depreciação de um caminhão do tipo F-150 de alta qualidade, você é muito bem sucedido, ou apenas gosta de fingir ser um trabalhador braçal, ou realmente precisa da utilidade de uma melhoria de caminhão e tem tanto dinheiro que 100 mil não é grande coisa, ou você é financeiramente alfabetizado, totalmente irresponsável e adora viver endividado. E é isso que estamos vendo, gastar $1.000 por mês é muito comum. Nos Estados Unidos da América e Canadá, um pagamento mensal de $1.000 por um veículo é comum, já que quase todo carro custa entre $800 e $900 por mês. Sabe, os dias dos antigos pagamentos mensais de $200 por um carro já se foram há muito tempo. Esse navio zarpou muitas luas atrás. Eu conheço pessoas gastando
$2.000 por mês por um veículo de luxo relativamente moderado e até mesmo uma F-150 ou uma Ram, as pessoas estão pagando $800 por mês. Então, é além de mim entender por que as pessoas se colocam nessa situação. A última coisa que você quer fazer é trocar esses veículos, sabe, a cada 2 anos. Então essa é a última coisa que você quer fazer. Se não precisa de um veículo novo, compre algo como aquele pequeno Corolla ali onde você pode entrar em algo. Sabe, talvez tenha 5 ou 10 anos de idade, que ainda tem muita vida pela frente, e então apenas dirija por isso e pode valer um pouco mais de dinheiro. Mas em vez de comprar novinho em folha ou ir ao extremo como eu faço e continuar consertando, sabe, esses velhos desgastados, claro que eu não tenho as grandes telas de entretenimento, claro que eu não tenho todo o grande sistema de som e eu não tenho interior de couro, eu tenho um conjunto muito básico de controles, mas são controles elétricos, eu tenho assentos elétricos. Apenas continue mantendo e consertando suas coisas antigas o máximo que puder, porque se você conseguir mais 5 ou 10 anos disso, é apenas um veículo a menos que você injetou nesse mercado maluco em que estamos agora. Então, posso afirmar que essa é a melhor solução. Fique fora deste mercado fedorento, não alimente a fera. E acima de tudo, não recompense comportamentos ruins. Esses revendedores, esses OEMs que estão nos cobrando muito, muito caro. Isso é um comportamento ruim, e só há um jeito disso acabar para os revendedores e esses fabricantes, e não está parecendo bom para eles. Serei honesto, resgates não são a solução. Acho que os consumidores já se cansaram disso. Estamos pagando excessivamente de todas as formas possíveis desde domingo. Então é hora de isso parar. Os políticos precisam olhar para isso e dizer, sabe de uma coisa, você está por sua conta. Como dono de uma pequena empresa, você não está recebendo ajuda financeira. Ela vai à falência por má administração do seu negócio. Não há resgates. De qualquer forma, espero que isso ajude a todos. Por favor, apenas diga que eu não quis dizer eu te avisei, mas eu te avisei. Os compradores são o principal problema aqui. Eles habilitaram esses negociantes. Então, enquanto muitas pessoas gostam de culpar o governo, muitas pessoas gostam de culpar os fabricantes e os negociantes e os vendedores, muitas pessoas até gostam de culpar os bancos. Embora sejam parte significativa do problema, a questão principal é que se não houvesse compradores adquirindo esses veículos superestimados, tudo se resume à oferta e demanda. Assim, esses veículos não seriam precificados da forma atual. Com isso, espero que tenha gostado das notícias de carros Crust de hoje. Mais um episódio incrível caso você tenha perdido. Se você quer conferir o Six Speed Car Reviews, meu outro canal, vai encontrar alguém que realmente se importa e fala abertamente sobre carros. Espero ver cada um de vocês no próximo. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.